Iniciando o nosso estudo de hoje, o nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Nós vamos hoje falar dos itens número 8, 9 e 10 para concluir esse capítulo. Antes, vamos aqui para o nosso boletim da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, sexta-feira, 20 de abril de 1860, uma sessão particular. Correspondência. Primeiro, carta do Sr. J. de Saint-Étienne, membro titular, contendo apreciações muito judiciosas sobre o Espiritismo. Prova esta carta que o autor compreende o seu verdadeiro ponto de vista. Segundo, carta do Sr. L., operário de Troyes, contendo reflexões quanto à influência moralizadora da doutrina espírita sobre as classes trabalhadoras. Convida os adeptos sérios a se ocuparem da propaganda em suas fileiras, no interesse da ordem, nelas visando reanimar os sentimentos religiosos que se extinguem, dando lugar ao ceticismo, que é a chaga do nosso século, e a negação de toda a responsabilidade moral. Esses dois senhores já declararam em outras cartas jamais terem visto algo em matéria de espiritismo prático, mas nem por isso estarem menos convencidos, em razão do alcance filosófico da ciência. O presidente chama atenção a esse respeito, lembrando que diariamente tem exemplos semelhantes, não da parte de pessoas que acreditam cegamente, mas ao contrário, daquelas que refletem e se dão ao trabalho de compreender. Para estas, a parte filosófica é o principal, porque explica o que nenhuma outra filosofia resolveu. O fato das manifestações é acessório. Aqui um ponto importante, lembrando que muitos de nós estudamos a doutrina espírita muito mais preocupados com o seu conteúdo moral, com seus esclarecimentos, com o conhecimento que acaba prestando, diferentemente daquela época em que as manifestações físicas, ou os fenômenos mediúnicos de um modo geral, eram o único meio atrativo para as pessoas que tinham interesse em conhecer a doutrina. E aqui nós vimos então duas pessoas que faziam a difusão do espiritismo sem nenhum proselitismo, sem nenhuma tentativa de convencer as pessoas, mas trabalhando pela sua divulgação, independente da ideia dos fenômenos. Seria mais ou menos se nós observássemos as redes sociais hoje, Facebook, por exemplo, e ficássemos postando imagens de fenômenos mediúnicos que nós achamos no YouTube para mostrar para as pessoas que o espiritismo é verdadeiro. Isso simplesmente faria com que as pessoas se impressionassem com os fenômenos, em vez de nós levarmos, por exemplo, ideias, mensagens, informações que solidificassem o pensamento espírita nesse aspecto filosófico, nesse aspecto moral. Então, seria mais ou menos essa comparação que nós poderíamos fazer, acompanhando então os avanços da tecnologia dos tempos atuais comparado com aquele passado. Terceiro, carta do Sr. Dumas, de Sétif, Argélia, membro da sociedade, transmitindo novos detalhes interessantes sobre fatos cujos resultados testemunhou. Lembrando que a Argélia, ficando ali no norte da África, banhada pelo mar Mediterrâneo, era uma colônia francesa. Então nós já tivemos também, inclusive, o bispo de Argel, capital da Argélia, que traz para nós mensagens aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a Argélia era uma colônia da França naquele período e, portanto, exercia uma influência muito grande de todas as áreas, política, militar, religiosa também, já que a França, sendo católica, ela influenciava a Argélia dentro dessa ideia do catolicismo. Embora a história da Argélia trouxesse uma influência da religião islâmica muito grande, principalmente por causa da expansão do islamismo naquele período, né, dos séculos 10, 11, 12. E continua. Cita principalmente um jovem médium que apresenta um fenômeno singular,
qual seja o de entrar espontaneamente, sem ser magnetizado, numa espécie de sonambulismo, toda vez que deseja fazer uma evocação por seu intermédio, e nesse estado escrever ou ditar verbalmente as respostas às questões propostas. Aqui a gente já tem na atualidade, né, uma situação bastante semelhante, que é exatamente do Edgar Cayce, que tem assim, um histórico também de induzir, de uma autoindução para entrar no estado de transe sonambúlico, e também desenvolver ali trabalhos com a dupla vista, com a prescrição médica naquela época, né, e de pré-cognição também, até mesmo de profecias, como ele era considerado o novo Nostradamus, né, então ele também entrava nesse estado sem a influência de nenhuma pessoa que fosse magnetizá-lo. Comunicações diversas. Primeiro, a senhora R. do Jura, membro correspondente da sociedade, transmite um fato curioso que lhe é pessoal. Trata-se de um velho relógio, ao qual se ligam recordações da família, e que parece estar submetido a uma influência singular e inteligente em determinadas circunstâncias. Aqui a gente faz uma pequena pausa, lembrando que nós, num dos canais de TV a cabo, nós temos aquele programa que fala sobre os Ghost Hunters, os caçadores de fantasmas, e aí mostram, né, as pesquisas, as investigações que eles fazem em determinados locais aos quais são chamados, né, pelos donos, pelos gerentes. Então, se por acaso existe ali um administrador de um determinado ambiente, como por exemplo um hospital antigo, e eles observam ali algumas ou indícios, né, ou pelo menos alguns fenômenos claros, eles então entram em contato com essa equipe para poder trazer uma comprovação, entre aspas, científicas, para dizer realmente se aquilo é uma fantasia ou se o local realmente é assombrado. E tem outro programa que trata também dessa pesquisa de objetos que tenham relação com locais assombrados. E aí então dizem que é assombrado aquele lugar, que acontecem tais fenômenos, e esse grupo então começa a fazer uma investigação dentro daquele ambiente todo para encontrar esse tal objeto. E no programa já encontraram máquinas de escrever, armas que estavam escondidas no subsolo da casa, caixas com objetos dentro, enterradas dentro embaixo do alicerce da casa também. Então, várias pesquisas que eles fazem atrás desses objetos, né? Se tem ali alguma veracidade ou não, isso aí é um irrelevante para nós, principalmente porque nós sabemos que os objetos, na verdade, podem até atrair o interesse dos espíritos, mas a responsabilidade dos fenômenos são os próprios espíritos. E continua. Segundo, leitura de uma comunicação obtida numa outra reunião espírita e assinada por Joana d'Arc. Contém excelentes conselhos aos médiuns sobre as causas que podem aniquilar ou perverter suas faculdades mediúnicas. Então, publicada adiante, nessa edição de 1860. Terceiro, o Sr. Cole inicia a leitura de uma evocação de São Lucas, evangelista, por ele dada em particular. Percebendo que nessa evocação são abordadas diversas questões de dogmas religiosos, o presidente interrompe a leitura em virtude do regulamento, que proíbe assim tais assuntos tratados na sociedade. Então a gente vê ali, né, que a ideia de uma evocação de um evangelista pode trazer, por exemplo, influência de determinada religião, como por exemplo o catolicismo. Então provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. E aqui embaixo a gente tem então, o Sr. Cole observa que, não tendo a comunicação dada que não seja ortodoxo, nada que não seja ortodoxo, não tinha pensado que pudesse haver inconveniência em proceder à sua leitura. Objeta ao presidente que as respostas sempre supõem perguntas. Ora, sejam as respostas ortodoxas ou não, não deixam de dar lugar à suposição de que a sociedade se ocupa de coisas que lhe são interditas. Uma outra consideração vem corroborar esses motivos, a de que, entre os membros, há aqueles que pertencem a diferentes cultos. O que para uns seria ortodoxo,
poderia não o ser para outros, razão a mais de nos abstermos. Aliás, o regulamento prescreve um exame prévio de toda a comunicação, obtida fora da sociedade, medida que deverá ser observada rigorosamente. Então aqui mais um detalhe essencial que eu sempre comento com vocês, dizendo para nós que uma outra consideração que vem corroborar esses motivos, a de que entre os membros há aqueles que pertencem a diferentes cultos. Então mostrando para nós, como eu já comentei com vocês em outra situação, lembrando que a doutrina espírita não tem a preocupação de mudar a crença de ninguém. Ela traz as suas bases morais, as suas bases filosóficas, os seus conceitos científicos, sem a preocupação de restringir se fulano vai para a igreja católica, se fulano é evangélico, se ele vai ser batizado, se ele vai casado. Então a gente vê aqui que a própria colocação de Kardec, já que essas aqui são colocações de Kardec, exatamente lembrando que pessoas de diferentes cultos podem frequentar uma reunião mediúnica, uma reunião espírita. Então por isso, é importante para nós sempre termos isso em mente, que a doutrina espírita não tem a preocupação de coabitar a consciência de alguém dentro de conceitos religiosos. A própria pessoa vai começar então a fazer uma seleção daquilo que para ela é interessante, em termos religiosos, daquilo que não é. A doutrina espírita oferece a sua proposta de informação, de filosofia, de conhecimento. O que a pessoa vai fazer com isso é um problema dela. Então hoje nós temos, olha, eu sou ex-católico, eu sou ex-evangélico, eu sou ex-ubandista e não sei o quê. Você é ex porque você quer. Agora, se por acaso nós temos na atualidade um pensamento que exige das pessoas esse tipo de conduta, é um pensamento equivocado. Porque exatamente reduziu a doutrina espírita em toda a sua amplitude filosófica numa nova religião concorrendo com as demais. Então vemos aqui o próprio Kardec colocando essa questão novamente. A Elis colocou, tem um filme que o cara entra em transe autoinduzido para voltar no passado, em algum lugar do passado, assim. Richard Collier é um jovem teatrólogo que vai ao passado para encontrar uma mulher que no presente disse seu grande amor. Então, na verdade, esse filme, Angelim, Elis, é um filme clássico do cinema, e que mostra que ele usou uma técnica de auto-hipnose, vamos dizer assim, que ele tinha fixado a sua memória, a sua mente, ou melhor, a sua concentração num determinado objeto para poder entrar naquele estado de transe. Ele, inclusive, para quem não viu, ele produziu um quarto decorado com o ambiente de uma determinada época, entrou num estado de autoindução, exatamente para tentar voltar no passado, porque o filme mostra ele voltando no passado e revivendo tudo aquilo, coisa que não é possível fazer na atualidade. Mas hoje nós podemos lembrar que sugerir, por exemplo, que você entraria numa autoindução hipnótica para poder resgatar memórias do seu passado. Porque hoje, inclusive, nós temos algumas ideias de pessoas que pensam assim: você pode reencarnar no passado, já que o tempo e o espaço é algo relativo no mundo espiritual. Então essas teorias, que muitas vezes são, embora bastante interessantes, não tem nenhum tipo de fundamentação lógica, as pessoas ainda buscam essa ideia. Então o filme sugere essa volta no passado, onde ele reviveu aquela personagem, ou reviveu aquela experiência, ou a gente poderia imaginar que ele mesmo resgatou essas lembranças que ele teve. Então também uma passagem interessante desse filme. Estudos, ainda no boletim. Bom dia, pessoal. Evocação do Sr. B, amigo do Sr. Royer, desaparecido de casa desde 25 de junho de 1848. Lembra que nós conversamos sobre isso há umas 2 reuniões atrás? Lendo aqui o boletim, trazendo uma situação interessante de pessoas que procuram fazer evocações em reuniões mediúnicas de outras pessoas que estão desaparecidas ou que estavam desaparecidas, e certa vez São Luís lembrou que nem sempre essa reunião pode ser bem sucedida, porque o desaparecimento pode ser uma grande prova para a família que faz parte do seu histórico, faz parte de suas necessidades. Então, algumas vezes podemos ter respostas, outras vezes não. Então, saber se ele está vivo, saber se ele está morto, é algo muito problemático. Eu me recordo de uma situação que aconteceu mais ou menos em 1900
85, 86, eu tinha ali por volta dos meus 16, 17 anos, eu fazia parte do movimento escoteiro naquela época, eu era um adolescente. E nós tivemos um desaparecimento de um escoteiro aqui em São Paulo, num grupo, e até hoje ele se encontra desaparecido, e até hoje o pai continua fazendo campanha para ver se consegue encontrar o filho. E nas matérias que nós encontramos nos jornais de hoje, mostram que naquela época o pai esteve em Uberaba para tentar descobrir se o filho estava vivo ou não, através do Chico Xavier. E aí então o Chico revelou para ele, falou, olha, eu não consigo fazer essa evocação, eu não tenho como evocá-lo, porque ele não está desencarnado. E essa foi a resposta que ele obteve na época, segundo os jornais, e isso acabou gerando aquela grande expectativa. Então, como eu falei para vocês, até hoje o pai continua fazendo campanhas para tentar encontrar o paradeiro do filho, que eram 2 irmãos que eram gêmeos, e um desses gêmeos acabou desaparecendo. Então, na televisão passa, lembrando, tantos anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, o que aconteceu, né? Então, essa é uma das situações que nós temos. E até mesmo aqui em casa nós temos aqui a nossa secretária, que o pai dela também desapareceu. Ele sofria ali de um problema neurológico, né, como por exemplo um Alzheimer. E aí então o portão de casa estava aberto, ele saiu de casa e desapareceu. Ninguém mais teve notícias dele. Fizeram campanhas em rádios, campanhas com distribuição de panfletos e não obtiveram notícia. Então aqui nesse caso nós temos uma situação semelhante, como tantas e tantas outras histórias que nós temos pelo mundo afora, né? Então foi feita a evocação daquele que desapareceu em 1848. Nós estamos aqui em 1860. São 12 anos depois, fazendo a evocação para saber se existe alguma possibilidade de reencontrar essa pessoa. Então aqui, depois da evocação, dá algumas informações sobre sua morte acidental durante as escaramuças ocorridas naquela época. Pela linguagem e por algumas particularidades íntimas, reconhece o Sr. Royer a identidade. Então, nesse caso, o espírito realmente já tinha desencarnado em virtude desse acidente, e aí, então, a partir dessa informação, a família provavelmente se reestruturou para poder dar continuidade, né, em suas vidas, ou na sua vida, sem aquela angústia da incerteza. Então aqui já fechou pelo menos esse ciclo, né? Aí cabe então a família a aceitar ou não essa informação. Muito bem, fechamos aqui então o nosso boletim do dia 20 de abril de 1860. A próxima, dia 27 de abril de 1860, nós temos aqui então uma reunião, uma sessão geral, onde nós teremos aqui a presença do público participando desse trabalho. Muito bem, vamos lá. Bom dia, pessoal. Vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, então, estudando o item número 8 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Falando um pouquinho sobre essas causas anteriores das aflições, Kardec nos lembrou, através dessas instruções, exatamente o entendimento que nós devemos ter sobre as dificuldades, desafios, problemas que nós enfrentamos hoje, especialmente aqueles que não tiveram causa na atualidade. E aí nós vemos assim que muitas vezes uma condição social que nós vivemos, um problema de nascença que nós tivemos, um relacionamento antigo que foi estabelecido, que muitas vezes não tivemos capacidade de fazer uma escolha clara para poder definir ali o seu futuro, ou a forma como esse relacionamento foi vivido. Então, nesse caso, quando nós não encontramos situações que geraram os problemas que nós vivemos na atualidade, como Kardec lembra, certamente essa causa se encontra no passado. Porque, principalmente lembrando, que ninguém sofre uma injustiça. E se por acaso existe para nós algum tipo de sofrimento, esse sofrimento ele é merecido. E esse merecimento, como nós lembramos, pode ser um merecimento de acordo com aquilo que foi vivido na atualidade, ou de acordo com aquilo que foi vivido no passado. Então é importante para nós termos essa informação, exatamente para equilibrarmos os nossos ânimos, equilibrarmos as nossas emoções, para darmos continuidade na nossa vida, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos. A certeza de que essa dificuldade ela é resultante de uma decisão e também serve como um depurador daquilo que nós vivemos no passado,
dos equívocos e tudo mais, nos dá a certeza de que uma vivência de uma forma diferente na atualidade vai gerar para nós também no futuro uma situação favorável. Então isso para nós, né, mostrando essa continuidade da vida, mostrando essa sucessão de experiências nessa existência linear que nós temos, isso traz para nós mais conforto, mais convicção, mais equilíbrio para vivermos as nossas experiências. Vamos lá então, item número 8. Bom dia, Miriam. Dando continuidade a esse tema então. As atribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Aqui nós temos então aquela situação das reencarnações compulsórias, ou mesmo as reencarnações com provas e expiações compulsórias. Porque nesse caso, como mais uma vez a gente leu, as tribulações podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente. Então essa informação para nós já é importante, porque nós pensamos assim, as reencarnações compulsórias, que são aquelas que não são programadas, foram previstas ou foram explicadas pelos espíritos lá no Livro dos Espíritos, que falavam que aqueles espíritos que não tinham condições de fazer a escolha são então direcionados pelos instrutores espirituais. E no caso das provas, mostra então que da mesma forma que são programadas suas reencarnações, também são programadas as provas e expiações que eles vão vivenciar. Especialmente ali as suas provas, né? Então, temos aqui essa resposta que ou ignorantes ou endurecidos. Então muitos espíritos vêm aqui ao mundo físico como se fossem prisioneiros, encarcerados, rebeldes, que passam por essas dificuldades muitas vezes sem aceitação. É uma necessidade que ele tem. Muitas vezes nem sempre voltada para o resgate propriamente dito. Porque o resgate só tem eficácia se por acaso o espírito adquire consciência do erro que foi cometido e trabalha para a sua reconstrução. Então uma dificuldade simples e pura imposta ao espírito vai trazer para ele, sem dúvida nenhuma, uma experiência que vai modificar o seu caráter, a sua personalidade, para uma aceitação futura. Então vamos dizer assim que é um preparatório daquilo que ele vai viver no futuro em termos de resgate propriamente dito. E como nós lembramos, né, através de uma instrução interessante, vinda pelo nosso altivo Panfiro, que foi presidente do Centro Espírita Leão Denis, ele lembrava que, quando se fala em provas e expiações, nós podemos diferenciá-las de uma forma bastante simples. A expiação nada mais é do que uma escolha que o espírito tem para poder resgatar uma falta do seu passado. A prova pode ser uma escolha, mas também pode ser uma imposição. Por isso, normalmente, um espírito que é mais rebelde, diante de uma experiência dolorosa que ele vive aqui no mundo físico, é um espírito que passa por uma prova. Então, a partir de tantas e tantas situações provatórias, ele começa então a adquirir consciência e já começa a preparar o seu resgate propriamente dito. Porque, como nós lembramos, né, usando aquela comparação que nós temos hoje na educação de crianças, não adianta você impor um determinado tipo de castigo para uma criança se ela não toma consciência do que ela precisa aprender. Porque, do contrário, vai ser simplesmente um castigo sem muita produtividade. E por isso os métodos educativos que nós temos hoje acabam deixando as crianças muito mais rebeldes, agressivas, do que conscientes, né, daquela necessidade de correção que elas precisam se submeter. Então, por isso nós temos aqui as tribulações podem também ser impostas. E continua. Nesse caso aqui, então, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos. E esse arrependidos acaba sendo para nós aqui, né, uma expressão destacada, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto,
são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendemos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Aqui já fazendo uma breve, uma sutil alusão à condenação dogmática que nós vemos hoje, né, nas religiões tradicionais, que dizem que se você comete uma falta, você comete um pecado, né? Então, se você não se penitenciar por isso, você pode ser condenado para todo sempre, né, nas chamas do inferno e tudo mais. Então, o que Kardec lembra aqui para nós é exatamente ali a oportunidade que nós temos de evolução através dessas existências que nós temos, e dentro dessas existências, as experiências de provas e de expiações. Item número 9. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se, frequentemente, de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendência naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam revolta contra Deus. Então aqui a gente vê, dentro desse conceito, que muitas dessas provas mostram, sem dúvida nenhuma, uma aceitação natural dos espíritos, que já atingiram uma consciência e um arrependimento que pedem para passar por essas provas, mas nós vemos também, ao contrário daquele conceito inicial que eu trouxe para vocês, dizendo para nós que essas provas, essas expiações, são aflições que provocam reclamações e levam revolta contra Deus. Então, na verdade, no fim das contas, nós temos ali que tanto provas como expiações podem ser então aceitas com naturalidade ou aceitas com rebeldia. Simplesmente depende do espírito que se submete a elas. Quanto mais elevado o espírito é, mais forte, mais resignado, mais perseverante ele é diante dessas experiências. Quanto mais inferior, mais rebelde ele se torna, independente do tipo de situação que ele vive. Se for uma expiação imposta, certamente ele vai se rebelar. Se for uma prova que também vai ser imposta, também ele vai se rebelar. Então, tanto num como no outro, eu acho que essa é a melhor forma de nós entendermos essa ideia. Nós podemos então ter a aceitação ou a negação por parte do espírito. E cada uma das duas vai, sem dúvida nenhuma, servir para ele como um conhecimento muito proveitoso. Então, como foi colocado para nós, toda prova, aliás, toda expiação também pode ser uma prova. Então eu resgato o meu passado e ao mesmo tempo eu fortaleço o meu caráter vivendo essas experiências. Com tolerância, com paciência, com indulgência, com coragem, né? São todos valores que são importantes para a evolução do espírito. Mas nem toda prova é uma expiação. O que significa isso? Que nem toda prova pode se chamar, como nós conhecemos, podemos entender de um modo mais fácil, nem toda prova é um castigo. Eu posso escolher uma determinada experiência para fortalecer cada vez mais o meu caráter. Precisa cada vez mais, né, Sandra, desenvolver cada vez mais esses valores. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Bom dia, Dudu. Então nós temos aqui que as provas, o espírito então solicita viver aquela experiência para que ele possa fortalecer cada vez mais o seu caráter. Então, por exemplo, olha, eu sei que
eu não provoquei o sofrimento em ninguém, eu sei que eu não machuquei ninguém, mas eu me vejo ainda como uma pessoa às vezes um pouco ansiosa, um pouco agitada, um pouco impaciente. Então eu preciso de experiências que me ajudem a fortalecer mais, cada vez mais, os aspectos positivos do meu caráter, para poder exatamente superar essas imperfeições que eu ainda trago. Então eu vou pedir para que as experiências que eu viva, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, sejam situações que me façam, que me forcem a manter sempre esse equilíbrio. E aí então, ao final, conseguindo superar essa prova, eu naturalmente me elevo diante da minha própria escala evolutiva. Então mostra que eu não tenho dívidas, débitos de tal gravidade para poder quitar, para poder resgatar, mas eu preciso de uma experiência dessa natureza. Então vemos isso muitas vezes, como por exemplo, situações que já foram relatadas para nós. Um exemplo, né, de tantos outros que nós podemos ter. Pessoas que usam drogas. Viveu uma experiência, se autodestruiu, passa pelas suas expiações ali de resgate, de reestruturação do seu corpo biológico, e aí então numa nova existência ele diz assim, olha, eu gostaria de reencarnar com pessoas que me assediassem com esse tipo de provocação, ou de oferta, né, que no caso seria o uso de drogas, para que eu possa resistir a elas. Então é uma necessidade que eu tenho para poder conter de fato esse vício. Né? Que bom, Sandra, então tranquiliza que já passou o susto, já está tudo mais calmo agora. Então nós vemos ali uma das tantas situações em que o espírito pede, porque ele já resgatou tudo que tinha que resgatar, mas ele ainda traz aqueles resquícios, aquele desejo, aquela tendência de continuar usando aquelas substâncias. Como ele sabe que aquilo é destrutivo para ele, e sabe que precisa se equilibrar diante dessa sua tendência, então ele solicita uma experiência que seja assediado por isso. Não que ele vá se marginalizar, ele não precisa ficar nascendo no meio de traficantes, mas de repente ele tem ali naquele ambiente onde ele convive, de um ambiente social, de festa do trabalho, convivendo com alguém que está o tempo todo oferecendo, insinuando, para que ele possa resistir. Eu li para vocês uma psicografia de um homem que desencarnou numa situação bastante problemática, de alcoolismo, de influências no trabalho negativas, de um certo abandono da sua família, provocando sofrimento para os familiares. Então ele desencarnou, contou um pouco da sua história, e foi aquele que eu comentei com vocês, que disse que já sentia um desejo sentia a reencarnação, a nova reencarnação se aproximar. E ele comenta exatamente isso, que todas aquelas pessoas do seu trabalho, que normalmente o induziam a ir para balada no fim do trabalho, ao fazer o uso de álcool e tudo mais, eram companheiros do passado. Que para ele poderia ser uma expiação, mas que também era uma prova. Porque a expiação era o resgate. E a expiação, podendo ser prova, vai fortalecê-lo cada vez mais para a sua nova existência. Então vemos ali que as várias situações de provas e expiações, uma separada da outra ou as duas juntas ao mesmo tempo. E continuando. O sofrimento não provoca murmurações por ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução e que constitui sinal de progresso. Olha só que importante isso. Que o sofrimento que não provoca murmurações pode ser uma expiação, mas indica que foi escolhido voluntariamente do que imposto. Então, nesse caso, são aquelas expiações, ou são aquelas provas, aquelas experiências que provocam, sem dúvida, um tipo de sofrimento, mas que o espírito resiste. Isso mostra o grau de conscientização que ele tem diante daquela dificuldade. Ao contrário do que acontece com o espírito rebelde, que, como a gente lembra sempre, dá para a gente fazer uma comparação simples, né, daquilo que nós temos hoje no nosso dia a dia, quando fala, por exemplo, de um aluno que opta pela sua faculdade, foi lá, estudou, se desgastou muito, né, com seus estudos,
com suas pesquisas, virou noite ali fazendo o trabalho e tudo mais, e ele não reclama por isso. Claro que ele está cansado, claro que ele é um sofrimento, mas não é um sofrimento que provoca revolta, já que ele optou por aquele curso, ele fez aquela escolha. Quando nós vemos no caso de pessoas que são mais imaturas, como no caso das nossas crianças, que são obrigadas a ir para a escola pelos pais, aí então é aquela coisa de acordar cedo, de ter que fazer lição, de que é muito chato ficar na escola. Então a gente vê exatamente nessa diferença de maturidade psicológica de cada grupo, um mais já desenvolvido, tendo consciência da importância do seu curso, do seu futuro profissional e tudo mais, e no outro crianças que são obrigadas a fazer aquilo que não querem. Então nós vemos também essa maturidade espiritual nesses espíritos, ou maturidade ou imaturidade. Quanto mais maduro o espírito, mais consciente, mais resignado e com mais coragem ele enfrenta as dificuldades. Quanto menos experiência ele tem, quanto menos desenvolvimento ele tem, mais rebelde ele se torna. O Hermes lembrou ali, né, o menino do número 4, que é o Marcel, lá no final das expiações terrestres, né, no final do nosso livro O Céu e o Inferno, tem ali um garoto que passava por uma doença muito dolorosa, que com resignação passava por essa dificuldade, procurando não incomodar, inclusive, as outras pessoas com seus gemidos, com suas dores. Então, nessas expiações terrestres, nós temos ali vários depoimentos de espíritos que passam por dificuldades, mas demonstram uma grande resignação, ou demonstraram, né, já que estavam desencarnados, uma grande resignação e uma grande coragem diante daquelas situações. Item número 10. Para já fecharmos aqui esse capítulo. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não são puros. Toda marcha lhes impele a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida podem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de se ter curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Então, não só essas reclamações, porque a gente lembra que o objetivo de uma prova ou de uma expiação é fortalecer o caráter e fazer com que ele se torne mais equilibrado, mais perseverante na sua jornada evolutiva. Se por acaso o espírito se revolta, se rebela, significa que, embora ele tenha sofrido, ele simplesmente não aprendeu o ponto principal, que é a transformação da sua personalidade. E como a gente lembra que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, então normalmente a gente faz 2, 3, 4 vezes, sempre insistindo naquela mesma experiência, até que mais dia ou menos dia, nós vamos ter a consciência da importância daquela situação. Então, claro que cada experiência, mesmo com reclamação, ela tem ali o seu benefício, de talvez diminuir um pouco daquele débito que ele tinha, se for uma expiação, ou de diminuir um pouco daquela sua situação dolorosa, mas ele só vai conseguir realmente ultrapassar essa situação quando ele o fizer com consciência. Aí sim ele vai ter de fato alcançado o seu objetivo, e essa prova ou essa expiação simplesmente não terá mais motivo para assediá-lo. Bom, fechamos por aqui então esse nosso item número 8. 8, 9 e 10, né? Continuando aqui então para nós. Vamos para o esquecimento do passado, que também é um tema bastante não vou dizer polêmico, mas é bastante provocativo para todos nós, nesse nosso entendimento. Porque, na verdade, essa situação ela é questionada para nós, na nossa sociedade como um todo, não somente entre os espíritas,
mas também entre os não espíritas, quando nós perguntamos assim, olha, você acredita em reencarnação? Ele vai dizer assim, olha, eu até posso acreditar, mas eu ficaria muito mais convicto se eu me lembrasse do que eu vivi anteriormente. Então, começando só pela reencarnação, a gente não entra ainda na situação de provas e expiações. Então, quando a pessoa quer conhecer a sua reencarnação, para ela há a necessidade de uma prova mais concreta, de uma prova mais sólida, para dizer que realmente ela foi um espírito que viveu numa época, teve tal personalidade, teve tal experiências. Falar simplesmente que eu sou um espírito reencarnado por falar e tentar convencer alguém que tem essa visão limitada da vida nessa única existência vai ser algo muito improdutivo. Então por isso as pessoas desejam ansiosamente lembranças do passado. Eu queria lembrar o que eu fui no passado, com quem eu vivi, quais foram as situações que me trouxeram até o presente. Então, tudo seria muito mais fácil para nós. E, aliás, como vocês se lembram, foi exatamente o que eu perguntei para os nossos amigos espirituais, através de uma psicografia, através de uma carta, que me responderam pela psicografia, dizendo exatamente isso. Não seria mais fácil para nós, agora saindo da reencarnação? Porque a dúvida que eu tinha colocado naquela época, já faz algum tempo já, não era com relação à reencarnação. Eu não tinha dúvida se eu era um espírito reencarnado ou não. Isso para mim, a lógica já tinha firmado essa convicção, então isso para mim já não teria mais problema. Mas eu questionei assim, não seria mais fácil se nós nos lembrássemos dos problemas do passado para sermos mais firmes e perseverantes aqui no futuro? Lembrar que eu estou sendo punido por alguma coisa não seria algo muito mais justo? Porque essa é a segunda pergunta que todo mundo faz. Para você ter certeza da reencarnação, você precisaria lembrar de alguma coisa. E com relação às punições, aos castigos, aos sofrimentos que a vida acaba impondo para todo mundo, não seria mais fácil se eu me lembrasse as causas para aceitar esse sofrimento da atualidade, essas aflições da atualidade? Foi então que eu fiz essa pergunta, exatamente porque não era apenas uma dúvida que eu tinha, embora esses textos já colocassem para nós, mas é muito mais interessante quando nós fazemos a pergunta do nosso jeito e a resposta vem diretamente para nós. Isso parece que se torna mais aceitável, né? Então eu fiz essa pergunta, não seria mais fácil isso? E aí, então, como vocês conhecem a história, o Espírito respondeu assim, que muitas vezes nós não queremos apagar da nossa memória situações dolorosas que nós vivemos agora, como aquele pensamento, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Se eu pudesse deletar esses arquivos, essas memórias do meu cérebro, eu certamente faria para não ter que lembrar disso todas as vezes e sentir aquela mesma dor. Então o Espírito disse, se nós queremos fazer isso com situações que nós vivemos agora, imaginemos se nós nos lembrássemos de tudo aquilo de negativo que nós fizemos no passado. É claro que o positivo traz também aquele atenuante, diminui a intensidade do nosso sofrimento. Só que as dores sempre acabam prevalecendo. Aquilo que nos incomoda acaba sendo muito mais intenso. E por isso a grande dificuldade que nós temos de exercer o auto-perdão. Somos capazes de perdoar as pessoas, mesmo que com dificuldade, mas isso para nós é muito mais palpável, muito mais simples. Eu posso perdoar as pessoas, mas eu não consigo me perdoar. E essa culpa que nós sentimos, assim como também os próprios temores que nós temos, são aquelas grandes âncoras que nos impedem de evoluir. E aí então, se eu trago essa culpa, na verdade eu tenho vontade de me autoflagelar por toda a eternidade por causa daquilo que eu fiz. Porque eu não devia ter feito isso, porque aquela pessoa não merecia passar por isso, então eu mereço ser castigado para sempre, porque eu sou uma pessoa da pior espécie, que eu mereço ser rejeitado, que eu devo mesmo, ou devia mesmo, queimar por toda a eternidade no inferno, porque eu sou uma pessoa que é péssima, eu sou um lixo de pessoa. Então nós começamos a nos autodepreciar, exatamente por causa da culpa provocada por um erro que nós praticamos. E claro que nós falamos de erros de grande intensidade. E esses erros acabam também repercutindo nas nossas existências futuras. Quantas pessoas que reencarnam aqui no nosso mundo, trazendo dramas de consciência que ela não sabe, que ela não entende.
mas ela sabe que ela não merece a atenção, que ela precisa sofrer, que ela se sente culpada, que se sente angustiada, por isso sofre de crises de depressão, muitas vezes sem saber por quê. E Joana de Ângeles nos lembra isso, que a depressão muitas vezes, saindo da questão biológica e saindo dos fatos da atualidade, muitas vezes nós vivemos essas experiências como resultado daquilo que no passado deixou a sua marca. Então essa tristeza, claro que a depressão não é só culpa, a depressão também pode ser causada, dentro desse aspecto espiritual, por outras situações, por ter sido um sofrimento que eu tive no passado, um desprezo que eu sofri. Então a gente pode colocar várias e várias situações para poder ilustrar esse nosso exemplo. Mas então trazemos isso para o nosso presente e interferimos na nossa vida. Essa culpa nos persegue, esse desejo de autopunição. Quantos e quantos espíritos do mundo espiritual desejariam desaparecer, desejariam morrer, simplesmente porque por não suportarem o peso das suas culpas. Nós temos hoje pessoas que são levadas ao suicídio, tamanha a culpa, tamanha a aflição que ela carrega, por causa de erros do passado. Então por isso que os espíritos insistem em muitas das suas mensagens, falando sobre o perdão e o auto-perdão, falando sobre a culpa, falando sobre a necessidade de autolibertação que todos nós temos. E essa libertação é, na verdade, a libertação de nós mesmos, daquilo que nós, da forma como nós nos prendemos, nós nos encarceramos, nos algemamos. Então ele lembra para nós que, nesse caso do esquecimento do passado, esse recomeço que nós recebemos é, na verdade, uma grande dádiva que nos permite evoluir, apesar dos resíduos da culpa e do medo que nós carregamos, mas é uma forma de nós não termos lembranças. Então, como eu sempre digo para vocês, nós podemos não nos lembrar dos fatos, mas certamente guardamos as impressões que aquilo causou. E essas impressões vão se diluindo conforme nós vamos evoluindo moralmente. Então por isso que eu perguntei para o Espírito, voltando então para aquele nosso ponto inicial. Não seria mais fácil? Foi o que ele respondeu então, que se nós queremos nos livrar das lembranças atuais, imaginemos como seria a nossa vida se nós ficássemos o tempo todo lembrando os fatos equivocados anteriormente. E lembrando que foram fatos graves, foram fatos capitais, né, que determinaram muitas vezes a nossa forma de viver, a forma de viver de outras pessoas que sofreram a nossa influência, que foram vítimas das nossas ações. Então vamos entender um pouquinho sobre esse tema, esquecimento do passado. Embora muitas pessoas tenham dúvidas se realmente aquilo que nós vivemos é uma prova, uma expiação, ou é a vida mesmo que nos castiga, e quando a gente fala assim que a vida castiga porque a vida é assim mesmo, nós tiramos o ponto principal, que é exatamente ali a presença de Deus gerenciando aquilo que nós vivemos. Então oferece para nós muitas e muitas oportunidades, mas como eu não tenho essa certeza, fica muito mais fácil eu atribuir ao acaso. E esse é o grande erro que nós cometemos. Lá nos colocou, nós fizemos muitas coisas não boas, né? Confuso. Então essas coisas não boas, misturadas com as coisas boas, formam aquilo que nós somos hoje. E também são demonstradas naquilo que nós vivemos hoje também. Então o aspecto negativo, infelizmente, é aquilo que nos provoca esse sofrimento. Então, como todos nós trazemos essas tantas dificuldades em todas as áreas, área social, familiar, biológica, emocional, psicológica, todas essas dificuldades que nós temos são para nós também resultados do passado. Mas, felizmente, como eu falei para vocês, nós temos os atenuantes e temos ali os benefícios que nós conquistamos. Então nós podemos observar que, de alguma forma, nós vivemos situações que os outros não sofrem. Talvez por nós sermos até de alguma forma privilegiados. Então nós poderíamos começar a relatar todas as desgraças que as pessoas vivem, que não basta você estar doente, não basta você ser pobre, você ainda tem que ser abandonado. E por que essa desgraceira toda? Exatamente porque é uma necessidade que o espírito tem. E é isso que a doutrina espírita nos traz de entendimento
para que nós não caiamos simplesmente na ideia do acaso, na ideia da sorte ou do azar, porque a nossa vida não é regida por sorte ou por azar. A nossa vida é regida por oportunidades. E oportunidades que dependem daquilo que foi construído anteriormente. Então, todos nós ainda nos submetemos a essas situações. E é por isso que, como o próprio nome diz, mundo de provas e expiações. É o mundo que nós podemos dizer assim, um mundo de aflições. Aflições atuais pelas escolhas imaturas e equivocadas, aflições das existências anteriores, que denota claramente para nós a nossa imperfeição moral, o nosso atraso evolutivo. E aí então, quando nós não tivermos mais necessidade, pelo menos de expiações dolorosas como essa, dessas expiações, então nós lembramos que no mundo de regeneração, certamente nós temos ali espíritos passando por outras experiências, só que são experiências menos dolorosas. Menos dolorosas porque aquelas que eram mais graves já tinham sido resolvidas, dissipadas nas nossas existências aqui no mundo de provas e expiações. A Cindizinha colocou, né, não seria possível lembrar dos compromissos que assumimos a respeito do que temos que fazer aqui, sem lembrarmos dos erros que cometemos? Olha, Cindizinha, a lembrança do nosso passado, ela não é seletiva. Né? Então esse é o detalhe que a gente tem que observar. Não dá para a gente escolher o que a gente vai ou não vai ver. É mais ou menos aquela história que a gente coloca falando do Chico. Eu queria ser médium como Chico Xavier. Só que todo mundo pensa no sucesso que o Chico Xavier fez como médium. Ninguém pensa no sofrimento pessoal de viver essa situação, essa habilidade. Então certamente seria para nós muito interessante se as coisas fossem assim. Só que quando nós resgatamos as nossas memórias profundas, vem o pacote todo. A única diferença é que nós temos espíritos que têm mais equilíbrio para fazer isso e outros que não têm. E lembrando, principalmente, o fato importante é que os espíritos dizem que se nós fizermos alguma coisa, porque nós estamos vendo um erro que cometeu, isso tiraria de nós a nossa motivação. Porque nós só faríamos aquilo porque a lembrança se encontra viva na nossa memória. Seria mais ou menos assim: eu passo pela rua e vejo uma pessoa passando necessidade. Aí eu lembro que eu tive um compromisso de fazer isso. E eu vou ajudar aquela pessoa porque eu sei que eu tinha que fazer. Mas se por acaso eu não tivesse essa lembrança e me deparasse com a mesma situação, eu faria ou não faria? Se eu fizer sem lembrar, esse será meu grande mérito. Será aí que eu estou desenvolvendo esses valores de fato. Se eu não fizer, é porque mostra que eu não tenho esse valor desenvolvido. Então fazer porque nós temos uma lembrança, porque nós temos que cumprir alguma coisa que está registrado na nossa memória, tira sem dúvida nenhuma o nosso grande valor, o nosso grande mérito. Por isso que nós pensamos assim: nós temos pessoas boas, ótimo, pessoas boas, pessoas que são justas, pessoas que são generosas. O que faz com que essas pessoas sejam assim? É porque elas lembraram que no passado elas tinham que se transformar nessas pessoas, ou porque elas conquistaram isso pelo desejo de fazer o bem? Aí a gente vê então o peso de cada uma dessas situações. Claro que para nós ainda é muito difícil de compreendermos o motivo disso tudo. Como eu falei para vocês, a doutrina espírita ela traz para nós, pois é muito fácil, né? Tá, por que você está fazendo isso? Porque você disse que ia fazer, porque você tinha sido culpado. Então eu vou fazer porque senão já viu, né? Seria mais ou menos em casa, né? Para a gente ter uma ideia, você fala aí para a criançada que tem aí na sua família: olha, ninguém faz bagunça, tá bom? Aí você fica observando. Aí depois você fala assim: olha, quem não fizer bagunça vai ganhar um doce. Qual foi o mérito? Ninguém fez nada por merecer, porque quis, fez para poder ganhar o presentinho. Então assim somos nós. Então percebe que se da próxima vez que você não der aquele doce para eles, a bagunça vai continuar. E isso mostra que não houve uma conquista pessoal. Houve, na verdade, um suborno. Então a gente fazer alguma coisa porque a gente tem aquele compromisso, a gente se lembra que aquele compromisso está buzinando, tira de nós a nossa motivação principal, que é exatamente a vontade realmente de autotransformação. Esse é o grande problema. Né? Põe na área de texto, filhinha. Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou para nós, vamos lá.
Podemos não lembrar, mas os espíritos mais próximos, via de regra, nos dá certa intuição. E acabamos de ter uma impressão da lembrança, né? Isso, no caso, é exatamente a assistência que nós recebemos do mundo espiritual, que é o que nós... Seria o adestramento, eu acho que o adestramento seria melhor, Hermes, que é sempre a história que eu falo para vocês, né? O adestramento, né? Se fizer certo, ganha biscoitinho, se não fizer, ganha castigo. Quer dizer, qual é o mérito daquilo tudo? Agora, se você pega um animal, né, por exemplo, um animal de estimação, que é bem educado, que é bem disciplinado, você mostra que o animal realmente conseguiu atingir aquela proposta de ser agradável à família. Agora a gente tem aquele animal que só faz se apanha. Aí já é um animal rebelde. Então a gente pode fazer essa comparação nesse campo moral para todos nós. Então a gente lembra que quando nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, as informações não chegam claras para nós. Ou seja, eu não sei exatamente do porquê que eu tenho que conviver com aquelas pessoas, do porquê que eu preciso me comportar daquela forma, do porquê que eu tenho que suportar aquela situação. Então, na verdade, a gente fica assim, né? Poxa vida, mas tem que ser assim, eu não quero, eu estou sofrendo, começa a me rebelar, começa a me desequilibrar, e é então que os espíritos amigos estão próximos e nos estimulam a isso. Olha, fique firme, não desista, coisa e tal. Porque se por acaso falar assim, olha, você tem que fazer isso por causa de tal coisa, primeiro que perde o mérito, e segundo lembrar dessa tal coisa, pode trazer para nós um desequilíbrio maior. A mesma situação pode acontecer, por exemplo, no caso dos relacionamentos. Um pai com um filho, um casal, irmãos. Então por que eu tenho que conviver com aquela pessoa difícil? Ah, porque no passado ela foi minha inimiga e eu a fiz sofrer. E aí então quer dizer, eu não estou suportando aquela pessoa pelo sentimento de fraternidade que desenvolve em mim. Eu estou com aquela pessoa porque simplesmente é uma culpa que eu tenho. E aí a gente acaba mais uma vez perdendo todo o mérito. Mas você sabe, Sandra, que nós temos ali situações que é importante para nós, além da resignação, da coragem, do equilíbrio que a gente tem que ter diante daquela situação, é importante nós tomarmos medidas para modificar a situação que a gente vive. Todas as medidas que forem favoráveis, que forem positivas, que nos ajudarem a mudar aquela situação de sofrimento dentro da possibilidade, deve ser tomada. Aquilo que não pode modificar tem que ser suportado o tanto quanto possível. Porque do contrário, a gente acaba agravando aquilo que foi causado inicialmente. Pois é, mas tem que continuar, Sandra, não adianta. E todas as vezes que a gente puder fazer uma escolha, tomar uma decisão para modificar isso tudo, essa decisão pode ser tomada. Né? O Newton colocou, né, o perdão que você teria que ter a outra pessoa talvez não desse, né, quando se lembra, quando lembra-se do que fez a você. A mesma coisa também. Porque a gente fala, né, Newton, que as pessoas provocam em nós um sofrimento. E quando nós provocamos o sofrimento no outro? E quando são as pessoas que têm que suportar a nossa atitude? Porque, de modo geral, quando a gente fala sobre resignação, sobre o sofrimento do passado, a gente, de modo geral, se vê como vítima. Vocês já repararam? Somos sempre nós que estamos no meio de pessoas que provocam sofrimento. A gente nunca se vê como aquela que provoca um sofrimento. Por isso, então, precisamos sempre observar esses dois aspectos. Esse do perdão que eu posso oferecer para alguém, do perdão que eu preciso receber de alguém e do auto-perdão que é o perdão para mim mesmo. E esse último perdão é o mais difícil. Porque a culpa sempre nos persegue. Vamos em frente, continuando aqui o nosso raciocínio. Então, o esquecimento do passado, né? Depois de fazermos essa introdução, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Percebe que Kardec, até ele mesmo, no seu entendimento, traz para nós essa dúvida que também ele poderia ter. Se as coisas são assim, certamente é porque Deus sabe que as coisas têm que ser assim. Não somos nós que temos que aceitar ou não aceitar. Porque é muito fácil, nós espíritas temos uma facilidade maior, espíritas ou simpatizantes, temos uma facilidade maior de aceitar esses conceitos. Mas e o resto do mundo que não aceita? Então, na verdade, não depende de nós
criaturas nesse grau evolutivo, decidimos aquilo que é bom ou que é mal, porque a nossa visão não ultrapassa a nossa realidade do mundo físico. A nossa realidade não consegue ir além. Então como é que a gente pode interpretar uma existência de uma que começa em tempos que nós não compreendemos, que vai se estender por toda a imortalidade? Como é que nós, nessa condição, só queremos ser capazes, ou temos essa pretensão, de determinar aquilo que é bom, aquilo que não é, se nós não sabemos nem controlar a nossa alimentação, nem controlar os nossos hábitos, nem regrar os nossos relacionamentos? Então por isso Kardec coloca isso de um modo bem genérico. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Então Kardec nem fala aqui desse momento dos nossos sofrimentos do passado e tudo mais. Ele fala principalmente do esquecimento do passado de um modo geral. Lembrando aquilo que eu vivia anteriormente, eu poderia me sentir humilhado, eu poderia me sentir revoltado, eu poderia me sentir orgulhoso, não, porque eu fui lá um nobre de sangue azul que viveu lá no não sei quando na Idade Média. Então, na verdade, por eu ter sido do passado um nobre, então eu quero ser tratado como nobre. Ou então, se eu era um coitadinho, eu vou continuar vivendo como outro coitadinho. Eu não vou conseguir me libertar daquela experiência, porque nós já vivemos tantas experiências, e naturalmente aquela que mais nos marca é aquela que está mais próxima, foi a anterior. Então, na verdade, aquela última encarnação não caracteriza aquilo que eu sou de fato. Eu sou uma somatória de tudo aquilo que eu venho vivendo até então, e daquilo que eu vou continuar vivendo mais para frente. O Newton perguntou, isso pode durar toda a encarnação sem que se resolva o problema? Olha, Newton, todas as provas e expiações, como nós vimos anteriormente, são situações que servem para nós de instrumentos de crescimento. O que Kardec colocou para nós ali, ele colocou isso de um modo bastante enfático, é exatamente que depende do arrependimento do espírito e da vontade que ele tem de transformar. Nós temos situações em que pessoas vivem provas muito difíceis. Vamos colocar, por exemplo, já que eu coloquei várias outras provas, vamos colocar uma diferente. A prova da pobreza. O indivíduo nasceu num lugar muito humilde, passando por muitas dificuldades, e em vez dele viver aquilo de modo resignado, sendo aquele pobre trabalhador, aquele pobre com dignidade, ele se tornou um pobre bandido, se tornou um pobre revoltado, se tornou um pobre com todas as características negativas. A pergunta é, essa experiência valeu a pena para essa pessoa? A gente viu que não. Porque na verdade ele tinha aquele objetivo de desenvolver mais a humildade, de desenvolver a perseverança, a superação. E não. Ele se desgringolou tudo para a situação do crime. Significa que aquela prova foi desperdiçada, aquela experiência para ele foi desperdiçada, e ele vai ter que vivê-la novamente. Kardec mesmo lembrou, se por acaso isso não foi feito, e como eu falei para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E uma encarnação, se ela não for bem feita, ela vai trazer de novo características do passado que não serão muito produtivas para nós. Ela pode ter ali diferenças de características, pode ali ter uma situação diferente da outra, uma pessoa nova no ambiente para poder facilitar, mas a luta vai continuar até que eu tenha superado realmente essa minha fraqueza. Então não só nós temos ali situações que podem durar uma encarnação toda, como temos situações que duram várias encarnações. Até que o espírito quebra essa resistência que ele tem de aceitar de fato essa situação nova que ele precisa se modificar. E aliás, nos tempos atuais que nós estamos aqui, na atualidade, nós temos aqui, nesse nível que nós estamos hoje, no século XXI, no mundo de provas, expiações e tudo mais, a maioria de nós traz aqui encarnações que são, digamos assim, que trazem experiências que são parceladas. A gente vai diluindo essas situações através de várias e várias existências. Porque os erros cometidos no passado, que nós falamos de um passado bastante doloroso, que todos nós tivemos, são situações tão graves que elas não se dissipam de uma hora para outra. Nós ainda não temos capacidade de transformar isso. E como nós sabemos que a natureza não dá saltos,
Ou seja, não adianta eu querer trabalhar com uma perfeição que eu ainda não tenho. Na verdade, essa perfeição ela vai sendo conquistada gradualmente. Eu vou me livrando de débitos do passado, vou desenvolvendo valores, vou crescendo, 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 até que chega uma hora em que tudo foi resolvido. Então, quanto mais a gente avança, mais fácil se torna as nossas vivências, mais fáceis se tornam as nossas vivências diante das provas e expiações. Então, não somente uma existência, mas várias existências podem acontecer, de acordo com a gravidade do problema. Certo? Vamos lá. Até porque tem aquela questão do espírito aceitar ou não aceitar, do espírito se perdoar, do espírito perdoar o outro, do espírito receber o perdão do outro. Tudo isso depende, principalmente quando existem relações entre as pessoas nesse sentido. Quando ele não agrava, quando ele não desiste daquilo que ele viveu. Nós tivemos ali, por exemplo, nós comentamos ontem, Dona Ivone do Amaral Pereira cometeu suicídio em 2 encarnações seguidas. Ou seja, era uma prova difícil, ela fracassou. Outra prova difícil, fracassou novamente. Na terceira, ela veio como grande médium, um espírito mais consciente, mais trabalhado, que conseguiu depois se transformar nessa grande referência que nós temos hoje. E ela é um caso vivo disso. Uma encarnação de uma grande desilusão amorosa que ela teve. Não suportou, cometeu suicídio. Na seguinte, veio novamente uma nova desilusão amorosa, que é para insistir naquele ponto fraco dela. Ela desistiu novamente. Então vemos isso, que são situações fáceis para nós compreendermos através desses exemplos que nós vamos escolhendo. Continuando. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. Calma aí. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Esse tirar o que poderia nos prejudicar, às vezes para nós é uma grande prova, porque a gente tem que viver sem aquilo que a gente gosta, sem aquilo que a gente quer. E nós acrescentaríamos também aqui a voz da consciência, as tendências instintivas e também a presença do mundo espiritual nos ajudando nesse desenvolvimento. Então temos esse terceiro elemento que é fundamental. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir de si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá força para resistir às tentações, às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então, mais uma vez,
Como é que a gente vai simplesmente aceitar essas situações sem termos essa clareza de entendimento? É aquilo que eu falei para vocês. Deixemos que o tempo traga para nós esse esclarecimento. Tudo vem no momento certo, tudo vem na hora certa. Se nós quisermos antecipar, extrapolar aquilo que para nós já foi programado, certamente nós destruiremos todo o planejamento que nós fizemos. Então, inicialmente, nós podemos colocar que é uma questão de fé. Tenhamos fé nesse entendimento, uma fé racional, que tudo acontece do modo certo, na hora certa. E que nós precisamos, independente das circunstâncias, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Podemos não conseguir resolver as coisas nessa nossa existência, pelo fato de elas serem muito mais complexas e não dependerem apenas de nós. Mas certamente o modo como nós vivemos essa situação é que vai fazer a grande diferença. Toda vez que nós rejeitarmos uma experiência como essa, com revolta, com rebeldia, certamente nós temos ainda a necessidade de depurar esses valores, ou de depurar essas características da nossa personalidade através de nova vivência nas mesmas circunstâncias. Então, é uma questão de fé inicialmente? Sim, é uma questão de fé. Mas uma fé baseada exatamente nesse nosso entendimento e na certeza da perfeição de Deus na vida de todos nós, nas ações perfeitas de Deus. O Zé colocou, né, quando entra a Joana de Ângeles, o que cultivas no íntimo é aquilo que te propele fortemente às realizações. Isso constitui sua essência e legitimidade. É por aí que você se examina e se entende, né? Pois é. Então, a Joana, que faz esse trabalho psicológico, a gente pode ver que muitas das orientações delas são sempre relacionadas com o nosso passado e com o nosso presente e visão do futuro. Fala dos nossos conflitos, fala das causas desse conflito, fala das situações do passado, nos dá motivação o tempo todo. É um trabalho psicológico que ela e uma legião de espíritos fazem para nos ajudarem nesse progresso. Por isso que nós vemos que temos a nossa intuição, temos as nossas tendências, temos a voz da consciência, mas também temos a presença desses amigos espirituais. Angelina colocou, né, nascemos no lugar que precisamos, estamos na família que merecemos e tudo mais, né? Como diz aqui, para a gente fechar, deixa eu ler para vocês essa passagem que eu gosto tanto, do Espírito Hamed. Ele diz assim para nós, é uma mensagem chamada Reprogramação, do livro Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Um modo de entender, uma nova forma de viver. Então o próprio título já é bastante profundo, que mostra para nós, se nós tivermos o entendimento do que acontece, nós certamente teremos uma nova forma de viver, pelas escolhas diferentes que nós fazemos. Então no texto da Reprogramação ele diz assim, nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Então, dessa mensagem, nós podemos também incluir uma série de situações para nós que trabalhamos, por exemplo, no atendimento fraterno. É muito comum nós encontrarmos problemas de relacionamento, problemas entre casais, que a pessoa se fica perguntando assim, eu sou espírita e eu sei que eu tenho um compromisso com ele, até quando eu tenho que suportar isso? E aí os próprios espíritos dizem, você suporta quanto você aguenta, porque é um trabalho coletivo.
É um trabalho que você dá a sua cota e você recebe a sua cota também. Se por acaso o outro não participa e você chegou no seu limite, a tendência vai ser exatamente o agravamento. Então é melhor, como diz Emmanuel, você interromper uma relação problemática agora para dar continuidade depois, antes que as coisas se compliquem cada vez mais. Então essa ideia do divórcio, por exemplo, da separação, é algo bastante pulsante, provocativo dentro da doutrina espírita. Porque muitos de nós aceitamos um sofrimento até o fim, provocando maiores desequilíbrios, simplesmente porque nós achamos que as coisas têm que ser assim. Eu tenho que sofrer porque o sofrimento é meu destino. E na verdade nós lembramos que muitos dos problemas que nós temos hoje são problemas do passado, são problemas do presente. Não problemas do passado. Então, na verdade, os conflitos que eu vivo hoje são conflitos que eu mesmo estou criando pelo meu comportamento e também pelo comportamento do parceiro. Então nós podemos sim tomar atitudes, como lembrou Joana de Ângeles, para modificar essa situação, desde que sejam atitudes que sejam equilibradas, atitudes que sejam produtivas, atitudes que construam e não simplesmente destruam. Porque muitas vezes uma separação não é uma destruição. A separação é uma construção de uma vida diferente que certamente depois será trabalhada. Então, na verdade, depende de nós fazer aquilo que é necessário para que a nossa evolução ou a nossa existência terrena seja proveitosa. A martirização, nos fazermos de vítima, é algo muito comum na nossa condição. Então temos que tomar as decisões, tomar as rédeas das nossas atitudes, da nossa vida, para direcionar para onde nós queremos. Como nós já temos uma referência de quais são as melhores atitudes, que elas então... Martirização é aquela coisa assim, eu sofro porque eu mereço, eu sofro porque eu preciso, eu sofro por isso. Muitas vezes sofre porque quer. Aqui mesmo no Evangelho que a gente vai estudar, ou melhor, no Livro dos Espíritos, nós temos ali aquela, lá na terceira parte, nas questões morais, fala sobre como é que chama? Não são as dores voluntárias, são me fugiu agora a expressão. Os tormentos voluntários. Esses tormentos voluntários que os espíritos falaram para Kardec são situações que nós escolhemos porque nós queremos sofrer. Então, na verdade, nós temos que ter sabedoria para diferenciar aquilo que é possível mexer, aquilo que não é possível mexer, aquilo que nós podemos trabalhar, aquilo que nós podemos modificar. Joana de Ângeles fala sobre isso. Então, muito bem, pessoal, fechamos por aqui essa parte do esquecimento do passado. Muita coisa certamente seria importante para o nosso entendimento, mas ainda não alcançamos esse conhecimento. E o próximo tema que nós vamos estudar então vai ser sobre motivos de resignação. Quer dizer, por que eu tenho que suportar determinadas dores? Por que eu tenho que